Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E eu tive uma ideia para este canal, que é um canal literário, então se é sua primeira vez aqui, espera, se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um canal que nós falamos de livros de literatura em geral. Para quem já me conhece há um tempinho, sabe que eu gosto muito de política, embora eu também saiba que tem gente que não gosta tanto de conversar de política, mas em sendo um ano eleitoral, em este canal quase tendo sido exclusivamente político e chamado Política Legal, faltou isso lá em 18 para eu abrir este canal, eu pensei em fazer um quadro diferenciado. E aqui vai a explicação e o primeiro episódio, por assim dizer. E eu escolhi um livro para isso, porque o livro é muito grande. E por ele ser muito grande, dá para fazer tipo um projeto de leitura, que se você aí já segue outros canais literários, você já está acostumado a vamos ler o livro tal, e aí é combinado de se ler tantos capítulos, enfim. Eu pensei, neste momento eu não consigo fazer isso chamando amigos que aqui estão inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva se você gostar desse vídeo e deixa um like para eu saber, ou deixa a sua opinião, enfim. E aí eu pensei, bom, que fique claro para quem não sabe, eu não sou de extremos, eu não sou de extrema isso, de extrema aquilo outro, eu não gosto de extremismo e aqui a proposta não é nenhuma narrativa, é a gente conversar e este aqui eu tô indo para a linha de uma linha de análise de vamos reviver o passado no melhor estilo recordar é viver. E aí eu peguei este calhamaço chamado O Lulismo no Poder. Como eu tinha começado a ler há algum tempo atrás só para trazer este livro, e aqui tem no canal um vídeo chamado Década Perdida, 10 anos de PT no Poder, algo assim, que foi um livro que daí eu trouxe, lá estava mencionando ano a ano, 10 anos uma década toda, porque acho que pegou uma parte do governo Dilma, de agora de cabeça não vou me recordar, mas tem aqui esta resenha. Neste caso, a gente tem deste jornalista artigos escritos à época. Então a gente tem de 2002 a 3, né, 1º de janeiro de 2003, quando o Lula toma posse do vamos deixar claro, né, presidente Lula, governo 1, governo 2 e agora a gente está no governo 3. E aí eu pensei, tem muito aqui que dá para ser feito um correlato com os dias de hoje. Mas, e é que eu vou mencionar a minha idade de novo, para quem ainda não sabe, eu tenho 44 anos. Eu já fiz 44 anos, eu nasci em março de 80. E aqui eu tava me questionando quando eu tava lendo e vendo as coisas que estão acontecendo, porque eu sigo muito o noticiário político, eu gosto de assistir, enfim. Eu pensei, mas eu já vi isso. E na hora que eu tava lendo, como eu posso trazer de um jeito não chato, não enfadonho, um vídeo talvez um pouco mais curto, mas que dê pra nós, e aí eu vou pedir para que você deixe nos comentários sim as suas opiniões, traçar paralelos das coisas que aconteceram e que estão acontecendo, que são muito idênticas. E por que eu mencionei minha idade? Porque se começa em 2003, quem nasceu, no dia 1º de janeiro de 2003, que o presidente Lula estava tomando posse do seu primeiro governo, esse ano fez quantos anos? 21? Não soube, tá, fez 21. Você vai lá, o que você quer com isso, Samantha? Tira 2 anos que foi as últimas eleições, tinha 19, não acompanhou nada. Então não sabe o que é mensalão, não sabe o que é petrolão, não entende a referência talvez com arrozão que foi feito um tempo aí atrás, e não conhece o nome de vários personagens. Eu falo aqui da capital paulista, aqui não é mencionado, mas a gente tem, por exemplo, agora uma disputa, né, teremos super acirrada da Prefeitura de São Paulo, em que muitos aqui de São Paulo também lá em 2000, muito menos, porque 2000 ainda foi antes, não viu que a Marta Suplicy já foi prefeita daqui e hoje ela é vice do Boulos. As pessoas não fazem esse correlato. E aí não vão lembrar da taxa do lixo, da taxa de não sei o que, e já estão reclamando aí da taxa das blusinhas, como ficou conhecida, por assim dizer. Então, vamos fazer lembrando do passado
trazendo para os dias de hoje, baseado em artigos de coluna de jornal, que aqui é um compilado dia a dia praticamente. Então eu vou ler um artigo, ou metade de um artigo, ler e trazer pelo menos na minha opinião, por isso que eu estou pedindo a sua participação também, do tipo, olha, eu pensei por esse lado, ou não concordo, não tem problema com isso, desde que todos os comentários sejam extremamente respeitosos com as outras pessoas e comigo, é claro, e com o cão, que é Nutella, porque ele acabou de completar 2 anos, pra gente poder pensar junto. Eu penso, e eu sempre digo, eu sinto falta que a gente conseguíamos conversar, não tinha tanta essa polarização e que uma conversa era possível, era plausível, em que, poxa, é verdade, por mais que a pessoa tenda para um lado, para uma vertente ou para outra, a base era o que é certo e o que é errado, não assim, se eu gosto de você, então vou passar pano para você, mas o do outro, não. É aquele clássico ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco, quem nunca escutou. Pois bem, com delongas, mas já sem, então este é o projetinho de leitura, eu farei uma playlist só com o Lulismo no Poder, separado, então vai ser episódio 1, 2, 3, 4, 5, talvez eu ponha o título da coluna, ou algo que se refira à temática que vai ser tratada, para você saber. E você que está aqui no canal e não gosta de política, que eu sei que tem gente que gosta das minhas resenhas, que acompanha as minhas resenhas psicológicas, enfim, mas que não curte tanto política, e é só não assistir, porque aí tudo bem, ou assistir para saber o que aconteceu, enfim, fica a teu critério escolher ou não, mas eu vou deixar separadinho. Mas eu falo, então você vai deixar de fazer vídeos? Não, já tô até aqui para ir na sequência, gravar uns do que está por vir, então para você falar, poxa, quero ver as resenhas destes livros, ou política não me interessa, eu quero ver os dois. Como a proposta é ser de vídeos mais curtos, gravar em 1 dia ou 2 dias, porque é mais rápido fazer o correlato do que está acontecendo, até porque ultimamente não está acontecendo muitas coisas, com alguma dessas coisas, alguma dessas coisas no sentido, alguma notícia, algum episódio, algum fato, algum evento que estava acontecendo há 20, 15 anos atrás, tá? E no paralelo, né, que eu ainda não consegui me organizar nos dias, mas sempre um vídeo na semana tem de literatura, é trazer pelo menos um, se eu conseguir trazer 2, e esse aqui, vamos ver como vai se desenrolar para sempre ter vídeos no canal, tá bem? Então, vamos lá, começando aos 8 minutos, o Lulismo no Poder, Merval Pereira. Quem foi, então, o autor do livro? Ele tá vivo, ele nasceu em 1950 no Rio de Janeiro, e ele foi comentarista, ele é jornalista, na verdade, né? Mas ele foi comentarista da Globo News e da CBN, colunista de O Globo, então tudo que tá aqui foi tirado de lá, onde ingressou em 68 como repórter estagiário, tendo sido, entre outras funções, editor nacional, editor-chefe, diretor da sucursal de Brasília, diretor de redação e diretor executivo da Infoglobo. Enfim, aí continuamos mais um monte de coisa. E aí aqui a gente tem, logo de começo, né, a apresentação do livro, O Lulismo no Poder. Este livro é de 2010. E a gente tem... Ele é dividido por capítulos, porque você vai falar, mas se não for que era por anos, mas às vezes tá 2003, aqui 2004, só que aí você anda lá na frente, tá ainda de novo, porque ele tá pegando, por exemplo, introdução do petismo ao lulismo, o aparelhamento do Estado, Bolsa Família, José Dirceu e o Mensalão, Palocci e o Caseiro, e a política externa. E aí, dentro aqui você vai falar, tá, daí já vira, aí ele dá a explicada, essa introduçãozinha... na verdade nem é dele, é de um historiador da Universidade Federal do Rio, e aí a gente tem uma introdução do petismo ao lulismo, que dá uma explicada rápida, é uma página só, mas é um pouco mais, gente, é tudo isso aqui, que é bem interessante, essa parte toda de apresentação, já tá toda grifada, e aí começa o aparelhamento do Estado. E aí daqui a gente começa, por exemplo, ele começa em 2002, 26 de junho, então a gente tem o dia e o ano e o mês, né? 26 de junho de 2002, Tentações Perigosas.
Aí você vai falar, tá, mas é 2002. Então, a gente tá no período pré-eleitoral daquele ano. E aí, é a coluna, às vezes é curta, às vezes não. Aí, ó, já vira a página, 2003, 6 de maio. E aí, isso aqui a coluna. Então, eu vou sortear, no sentido ter um porquê, né, na hora que eu for decidir. Hoje eu já separei esta daqui e vai ser mais ou menos assim. Então, por favor, me digam, meu Deus, o que acharam. Para quem tá aqui também pela primeira vez, saibam que é assim que eu faço o vídeo. Eu ligo a câmera e começo a gravar sem edição, sem cortes, com o esboço da resenha já feita na minha cabeça, mas eu gosto não dessa parte de improviso, mas essa parte mais natural, então não tem cortes. Então, beleza, virei aqui e escolhi. Tinha tantas coisas para escolher, mas vamos começar aqui, né? Episódio 1. Estou falando do dia 16 de junho de 2007. O título é Visão Distorcida. Então, ó, a gente tem aqui, como eu falei, a data e o ano e aqui o artigo. Eu vou ler alguns trechos, nem vou ler a coluna toda, ou talvez sim, mas aí eu vou fazer meu comentário para daí vocês entenderem o que eu quis dizer. Por isso também não quero que esse vídeo fique tão longo. Primeira pergunta, gente, quantos anos você tinha em 2007? É a primeira pergunta, eu sempre vou começar por este caminho, que eu acho que é um caminho que pode fazer com que os jovens entendam o que tinha acontecido, com que os mais velhos, como eu, que em 2007 tinha 27 anos nessa época, relembrem. Quem tinha minha idade hoje vai falar, poxa, foi isso mesmo, enfim. Então tá aí. Então a gente tem aqui, nesta coluna, 16/6, Visão Distorcida, em 2007. Nos últimos dias, vou deixar assim que a pessoa pode ver o livro. Nos últimos dias, pronunciamentos do presidente Lula do Brasil e Vladimir Putin da Rússia sobre a democracia, que mostram bem como são confusos os conceitos dos dirigentes desses dois dos mais importantes países emergentes do mundo, trouxeram preocupações ao meio político brasileiro. Coincidentemente, embora em circunstâncias distintas, as declarações foram feitas nas proximidades da reunião do G8 na Alemanha. O B e o R do BRIC, a sigla que denomina possíveis futuras potências mundiais, além de Brasil e Rússia, Índia e China, buscam lugar de destaque nos fóruns internacionais. A Rússia já conseguiu entrar como membro permanente no Clube dos Grandes, que agora é G7 mais Rússia, ou G8, mas não faz parte da Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Tá. Continuemos. O Brasil, um dos países convidados para a reunião, é uma liderança inconteste nas negociações comerciais internacionais e busca um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU, no qual a Rússia já tem assento com poder de veto. O presidente da Rússia tem ideias muito próprias sobre o que seja democracia. Depois da tragédia da escola de Beslan, tomada em 2004 por separatistas chechenos, quando a ação de repressão provocou a morte de mais de 300 pessoas, a maioria crianças, Putin disse que a democracia é um regime que resulta em instabilidade. Esta semana, de 16 de junho de 2007, Putin, se classificou como o único dirigente democrático do mundo. Vou repetir. Em junho de 2007, Putin se classifica como o único dirigente democrático do mundo. Hoje, 17 anos depois, né, 2024, junho, tá acabando o mês, a gente consegue ver quão democrático ele é, né, gente? Então, assim, é importante a gente dar uma olhada no passado para ver o que está acontecendo nos dias de hoje e da onde isso pode ficar ainda mais perigoso. Sigamos. E continua, tá? Não tô pulando nada, se for pular partes eu aviso. Já o presidente Lula, questionado sobre a decisão do presidente da Venezuela, eu falo, mas do nada assim? É na continuação.
de não renovar a concessão da rede de televisão RCTV, a mais popular do país, disse que ela era uma decisão tão democrática quanto seria a renovação, e mais adiante comparou a concessão televisiva a uma concessão de táxi. Anteriormente, Lula já havia declarado que o problema da Venezuela é ter democracia demais, entre aspas, isso. Continuando o artigo, o que une Rússia e Venezuela é que nestes dois países vigora o que a ciência política define hoje como o, entre aspas aqui também, hiperpresidencialismo, uma ditadura disfarçada, e a última fronteira entre a hiperpresidência e a ditadura é a liberdade de imprensa. O presidente Lula confundiu o que é democrático com o que é legal, sem se dar conta, por desconhecimento ou esperteza política, que mesmo as ditaduras têm leis que não são democráticas. Segue, aí vem 3 pontinhos antes, então teve alguma coisa antes. O hiperpresidencialismo, regime político caracterizado pelo excesso de poderes concedido pelo Congresso ao Executivo, é um fenômeno que se alastra pelo mundo e está em evidência tanto na Rússia quanto nos superpoderes de governos latino-americanos, como os de Argentina, agora não mais porque tem o Milei, mas à época, Venezuela, acho que era o Chaves ainda, Bolívia, o Morales e Equador. Não lembro, não está falando aqui, estão acumulando ou tentando acumular. Aí tem toda uma sequência de explicação citando alguns professores de Harvard, anda. Aí a gente coloca aqui, ó, eu tô indo mais para baixo para fechar aqui o meu pensamento. Nas palavras ainda do autor do livro. Desde 2004, há 20 anos, desde 2004, quando o governo da Venezuela fez aprovar no Congresso uma lei de responsabilidade social no rádio e na televisão, que o perigo nela contido era denunciado. A lei tinha entre seus objetivos teóricos oficiais garantir o respeito à liberdade de expressão e à informação, sem censura, mas, aspas, dentro dos limites próprios de um Estado democrático e social de direito e de justiça, fecha aspas. Ele continua. Do mesmo modo que aqui no Brasil o governo Lula já tentou diversas vezes controlar o fluxo de informações noticiosas e culturais. Primeiro com a criação do Conselho Federal de Jornalismo, depois com o projeto da Ancinave e mais recentemente com a polêmica legislação de classificação indicativa para os programas de televisão e a criação de uma rede estatal de televisão. O presidente Lula tem uma clara dificuldade de lidar com os meios de comunicação, e o que se revela nas raras entrevistas coletivas que concedeu e nos últimos dias voltou à carga reclamando do noticiário sobre a criminalidade no país, culpando o mensageiro, os meios de comunicação, pela mensagem que considera ruim para a imagem do país no exterior. Em uma linguagem cada vez mais desabrida, Lula chegou a admitir que se acontecer algum acidente durante os Jogos Pan-Americanos no Rio, aspas, fala do presidente Lula, vai tudo para as cucuias. Mas mesmo assim, fecha aspas, mas mesmo assim se preocupa mais com as notícias do que com os fatos. E aqui acabou esta coluna deste dia. Pois bem, gente, que temos aqui que dá pra gente trazer para os dias atuais. Eu tô trazendo hoje, agora já é madrugada, mas dia 29 de junho de 2024, 17 anos depois e 2 semanas depois, a gente, há não muito tempo atrás, teve o PL da censura ou da fake news, chame como você bem entender. A gente teve sim uma tentativa e tem muitos canais por aí desmonetizados, para não ir mais além disso.
e as polêmicas em relação às verbas do governo destinada à publicidade, mas não só a publicidade, como eu posso falar, de um jeito... Não é que eu quero unir todo mundo aqui não, tá, gente? Não é esse meu intuito, mas de um jeito... Não sou jornalista, eu sou psicóloga. Mas de um jeito, ó, o fato é esse, eu vejo desse modo, tá? Então você me deixa aí a sua opinião do que você achou de como eu coloquei. Para mim fica muito claro que tanto quando o Putin fala isso lá atrás e hoje a gente vê tudo o que aconteceu, olha como tá arrumando as coisas, não pode ter eleições. Faz muito pouco tempo que morreu de causas naturais, bem estranhamente essas causas naturais, um adversário político que teria força para ganhar do Putin nessas últimas eleições. Venezuela a gente vai ter, vou até trazer um livro aqui, o dossiê da Venezuela, vou mostrar no próximo vídeo, então se você se inscrever, assista. Não tem oposição, não pode ter, né? Quando você controla os meios de comunicação, você controla o que as pessoas sabem. Quando aqui ele afirma deste jeito categórico, o presidente Lula tem uma dificuldade de lidar com os meios de comunicação, ele já tinha lá em 2007. Em 2024 continua, não mudou. Tem coisas que não mudam, tem coisas que se repetem. Só que agora está se repetindo numa outra proporção, numa outra escala e de um modo diferente. Porque em 2007, nunca que eu ia ligar um celularzinho meia boca e gravar um vídeo e daqui 2 horas está no ar. Menos, depende, enfim, para subir vídeo no YouTube tem uma lenga. Mas tirando isso, a gente ia esperar um noticiário, ou a gente ia esperar ler uma coluna dos jornais, quando os jornalistas de fato iam atrás dos fatos e não recebiam tanta verba assim do governo. De quem se recebe é teu patrão, daí você fala o que é dito ou não. E aí hoje a gente teve um episódio, hoje 2024, em que não teve a fala do presidente, enfim, o dólar não subiu depois que ele falou, e aí ele foi se explicar, se justificar, enfim, dar uma outra entrevista falando que não, que cretinos, se referindo aos jornalistas, que tinham noticiado que depois da fala dele, o dólar tinha subido. E ele tinha mencionado que tinha subido 15 minutos antes dele ter falado. Enfim, o dólar está mais de 5,50 e é muito, não pense você que não entende de economia, no sentido, mas subiu só 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, isso é muito dinheiro, não é pouco. Mas enfim, e aí tá-se e foi-se provado, e está sendo provado, é só assistir qualquer canal do YouTube que tem hoje o gráfico, você tem acesso mais fácil à informação, você não precisa depender de uma TV aberta que a gente precisava para assistir, se informar, enfim, embora sim a gente tenha já uma televisão estatal, é até aquela ex-atriz da Globo que apresenta, sei lá, nunca assisti, mas sei que tem, e então ele ofendeu uma classe de profissionais, que não é uma postura que a gente espera de um presidente, né? Ainda mais de um presidente que foi eleito que quem não gostava do anterior, não tem o jargão, porque falava muito palavrão. Não vejo muita diferença no trato como deu com o jornalista. Mas o que me pega aqui, me chama a atenção essa questão de como a Venezuela vê e de como ele, nosso presidente, que logo nos representa, tem esta ligação com a Venezuela. Há bem pouco tempo atrás, na posse dele, Maduro foi convidado, o xadrez que a gente fica. E teve agora uma carta que está sobre sigilo, que foi enviada ao presidente Putin também. A gente não vai saber essa carta porque ela foi posta em sigilo de 100 anos. Então é isso. Muita coisa eu li, né? Vocês viram, para eu poder fazer essas pontuações. Outra aqui que me chamou a atenção quando eu falei do G7, teve também pouco tempo atrás agora, né? Foi na Itália desse ano. Ficou deslocado, né? Foi como convidado, ficou deslocado, não teve como. Samantha, é porque tá tendo ascensão da direita. Não, a gente viu como como ele foi recepcionado, a gente viu, enfim, aqui tem outros vários, de uma época em que sim, ele conseguia articular bem no exterior, mas agora
não é o que está acontecendo. E o que me chama ainda outra atenção aqui do que eu li também é que, assim, se o Brasil, nós, né, enquanto país, estamos tentando ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, a gente não assinou, a gente Brasil, tá? A gente, o presidente, é que é ele que representa nós enquanto população lá fora, mas não assinou a carta de qual foi? É uma coisa atrás do outro todo dia, então esse livro veio bem a calhar, mas não assinou a questão do... Se a gente fugiu agora, não assinou a questão da Rússia, Rússia e Ucrânia no sentido de vamos selar a paz, quer dizer, daí você não assina, a gente passa uma vergonha internacional de proporções nunca antes vistas por nós mesmos, em que a gente fica em maus lençóis perante a política exterior, né? Assim, os cientistas políticos podem falar com mais propriedade, porque afinal eu só estou lendo um artigo trazendo as minhas comparações como espectadora do que está assistindo, e aí eu fico pensando, então... E aí, voltando para a ideia inicial do vídeo, era quem não sabia disto, desta dificuldade, desta tentativa não de controlar, né, nesse sentido que não foi usado aqui, eu não quero nem fugir do que disse, mas no sentido essa questão do hiperpresidencialismo, quer dizer, quando um afirma, eu sou o país mais democrático, e a gente escuta de um presidente logo, já tem um tempinho isso, a democracia é relativa, não é da gente ficar preocupado? É claro que é, né? Porque essa hiperpresidência, que é a última fronteira, né, entre a ditadura e a liberdade de imprensa, esse PL que foi votado e ainda bem não passou, mas ele já teve umas 2, 3 tentativas, era 26-30 no começo, depois virou 889, quer dizer, isso tudo é tentativa de censura, porque daí você não vai falar o que você pensa, e se você não fala o que você pensa, você está sendo censurado. E aí não é só a liberdade de imprensa, porque aqui não tinha todo mundo canal no YouTube, era um outro que tinha uma câmera e conseguia abrir, o YouTube estava nascendo nesse sentido de ter conteúdos, produtores de conteúdo, seja do que fosse. Então fica aqui a gente pensar essa questão. Gente, esta é a ideia deste quadro, que eu vou ver que nome que eu vou dar agora que eu vou fechar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, achado interessante. É um modo de agregar conhecimento, cultura, livro, cultura, literatura de não ficção com coisas dos dias de hoje, porque senão também não tem nexo. Lá em 2004 aconteceu isso, tá bom, o que tem a ver lá 2004, 2007 com agora? Olha quantas coisas. Então esta é a ideia. Eu espero, se você gostou, fica até aqui, deixa um like, um joinha, qualquer coisa. É chato pedir isso, mas, gente, é tão importante. E se você não se inscreveu, se inscreva. Não custa nada e vai me ajudar muito. Enfim, estou ensinando, lendo com o cão que lê, que não era nascido nesta época. Eu tinha outros cães, e tinha gato ainda na história do que aconteceu. Então, faremos junto esta leitura e teremos este quadro aqui no canal dele, nosso, o cão que lê.